Olá, bom dia, tudo bem? Feliz sábado a todos. Nós estamos aqui já na lição de número 11, que fala sobre a suprema lealdade a Cristo. E o apóstolo Paulo aqui, ele vai tratar de 3 aspectos da lição. Primeiro, do senhorio. Segundo, do filho. Terceiro, do servo, do escravo. E uma dica que eu tenho para dar para vocês é que Paulo vivia numa sociedade escravista. E mesmo ele vivendo numa sociedade escravista, ele não tentou mudar, ele não tentou ali modificar as condições do meio. Mas Paulo, ele sabia que era possível instruir a mudar as atitudes. Então, uma dica para a lição é nós aprendermos a mudar as atitudes. Mudar as atitudes como Senhor, mudar as atitudes como filhos, mudar as atitudes como servo. E hoje nós não temos servo, mas nós temos empregados, né? Nós temos empregados, ou somos empregados. Então, essas atitudes nós podemos mudar. Às vezes nós não conseguimos mudar o meio, mas as atitudes são possíveis elas serem mudadas. E eu quero destacar aqui 4 pontos da lição. A primeira, do filho. O filho, ele é um participante, é um companheiro da fé. E Paulo diz para não levantar a ira do filho. E aqui nós vemos quando o apóstolo Paulo ele vai falar sobre este aspecto da ira, mas Paulo vai falar também da disciplina. E os filhos precisam cumprir um dos mandamentos que é citado aqui em Efésios capítulo 6, versículo 2, que é o mandamento: honra teu pai e tua mãe. Para que a ira não seja levantada nos filhos, é preciso nós observarmos como pais as nossas atitudes. Como pai, aquilo que nós falamos, nós precisamos viver. Como pai, nós não podemos estar gritando com os filhos na frente de outras pessoas. Como pai, nós precisamos ser exemplos. Então, esse é um aspecto que você pode tratar na lição em relação pai e filhos. E os filhos precisam ter a disciplina. Os pais precisam ensinar a disciplina aos filhos. É o que Paulo ele aborda na lição. O segundo aspecto que eu quero tratar com vocês, que nós podemos tratar, professores, na lição, é o cuidado com a nossa conduta. Nós precisamos cuidar da nossa conduta. Tanto hoje nós não vivemos mais numa sociedade escravista. Nós vivemos numa sociedade livre, mas uma sociedade livre que observa, uma sociedade livre que está constantemente ali nos monitorando. Então nós precisamos cuidar da nossa conduta para que nós possamos falar daquilo que nós vivemos. O segundo aspecto que Paulo diz aqui na lição, que você pode tratar, é da garantia. O apóstolo Paulo, professores, ele diz aqui na lição que o Senhor precisava dar garantia aos seus servos. E os servos, eles precisavam, em contrapartida, além dessas garantias que eles teriam de serem bem tratados, de serem ali mantidos com dignidade. Em contrapartida, o servo, o escravo, ele deveria ter o respeito. Ele deveria trabalhar com alegria. Então, Paulo sabia que não podia mudar o ambiente, mas ele podia mudar as atitudes. O terceiro aspecto aqui que Paulo fala, agora ele vai tratar com os servos, que ele pede para que os servos sejam responsáveis. A necessidade de nós sermos responsáveis em todos os aspectos da nossa vida. Eles enfrentavam ali muitas intrigas, né? Tanto entre os escravos ali, os servos, entre eles, como também com os seus senhores. E agora,
o apóstolo Paulo, ele vai tratar desse aspecto. Ele quer que as pessoas sejam responsáveis. Então, se nós melhorarmos a nossa conduta, se nós darmos garantia de que faremos o nosso melhor, se nós formos responsáveis, certamente esse quarto item, ele será de suma importância, porque agora o apóstolo Paulo ele vai tratar tanto Senhor como servo como iguais. Ele fala da fidelidade. E a fidelidade, nesse caso aqui, é fidelidade a quem? A Deus. O apóstolo Paulo ele diz que mesmo nós estando em planos, em diferentes funções, mas nós estamos sobre o olhar de Deus. Todos nós caminhamos na terra sobre o olhar do Senhor. E agora o apóstolo Paulo, ele diz que nós precisamos tratar, sermos bons patrões, bons senhores, nós precisamos ser excelentes pessoas, nós precisamos ser bons empregados, bons servos. Nós precisamos fazer como se nós estivéssemos fazendo ao Senhor. Certamente, num grupo grande como o nosso da igreja, temos empresários, né? Temos empregados. E aqui, ambos, nós devemos cumprir as nossas funções com fidelidade. Então, só recapitulando os 4 aspectos que eu falei para vocês. A primeira é a conduta. Nós precisamos ter uma conduta diante dos homens e diante de Deus. Nós precisamos dar garantias, tanto para quem nós contratamos, para quem trabalha conosco ou o trabalho que nós vamos exercer. Terceiro, nós precisamos ser responsáveis. E quarto é a fidelidade, porque nós não servimos a homens, nós servimos a Deus em todas as áreas da vida que nós exercemos.